Então, bom dia para todo mundo nesta segunda-feira da Semana Santa, semana tão importante para todos nós, onde estamos revivendo os últimos passos da vida de Jesus. Isso nos ajuda também a fazer a experiência do encontro com esse mistério do amor de Deus para conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus, ao vosso povo que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, nesta segunda-feira santa, nós temos o Evangelho que se encontra em João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. E esta narração geralmente é chamada de unção de Betânia. São João introduz esta narração com uma referência ao tempo, quando ele diz 6 dias antes da Páscoa. É muito interessante quando nós vamos passando, a partir de agora, todo o Evangelho, até o último capítulo, o capítulo do texto original, porque o 21 ele foi um acréscimo, ele vem depois, mas até o capítulo 20 de São João, nós vamos encontrar episódios que se situam em dias bem definidos. Então este é o episódio da unção de Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E se nós observarmos, nessa ordem decrescente, vamos chegar até o primeiro dia, que é o primeiro dia, o domingo, o dia da ressurreição. Então São João organiza todo esse material de uma forma muito didática em 6 dias, que é uma semana, como ele começou o Evangelho também com uma semana, ele agora finaliza o Evangelho dispondo todos esses acontecimentos nessa dinâmica de uma semana, porque nos recorda a ação de Deus, a ação primordial de Deus, a sua criação, que também acontece numa semana de 6 dias. Mas depois ele também nos fala, além de uma referência ao tempo, a um lugar, Betânia. Jesus foi a Betânia. Betânia, esse lugarejo muito significativo, que está, vamos dizer, na periferia, um lugar onde geralmente moravam os pobres, até mesmo os marginalizados, os leprosos, aqueles que tinham alguma enfermidade, que eram obrigados a permanecerem fora da própria convivência. E daí vem o nome, Betânia, significa casa da pobreza, Bet Awin, então a casa dos pobres. E aqui se diz que lá morava Lázaro, mas Lázaro, o que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, essas informações são importantes para a gente compreender o texto de hoje. Então, o dia, 6 dias antes da Páscoa, o lugar, Betânia, casa dos pobres, e lá estava um personagem também importante, Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, ali no capítulo 11, capítulo anterior a este da nossa narração de hoje. E é nesse contexto que vai acontecer algo surpreendente. Durante um jantar, a irmã de Lázaro, Maria, realiza um gesto que, além de demonstrar muita generosidade, é um gesto que escandaliza um dos discípulos de Jesus, Judas. Judas, vendo aquele gesto de Maria, ele vai reagir. E ele reage, aparentemente, por uma motivação, até diríamos, nobre. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Então, isso parece uma causa muito justa, muito digna, muito nobre, mas o evangelista, logo em seguida, diz, ele não falou isso porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e aí roubava o que se depositava nela. Há algum tempo, o Papa Francisco chamou a atenção
para essa manipulação que muitas pessoas, muitos grupos fazem, né, utilizando a causa dos pobres para uma promoção. Então, aqui a mesma coisa. Judas, né, invoca essa atitude nobre, né, de defesa, de cuidado pelos pobres, mas para tirar vantagem disso. O Papa Francisco fazia justamente essa chamada de atenção e essa denúncia. Os pobres não podem ser manipulados, instrumentalizados para favorecer o interesse de grupos, né, favorecer o interesse mesquinho, né, de certas associações que são feitas, né, certos grupos, né, até ONGs e assim por diante, que se apresentam como defensoras dos pobres, defensoras das pessoas que estão em situação de risco, e ali se aproveitam apenas para enganar, né, juntar muito dinheiro, desviar muito dinheiro que é doado para uma causa tão nobre e tão justa. Então essa mesma mentalidade de Judas que permanece ainda hoje, né? Por isso que nós devemos ter muito cuidado com esses discursos demagógicos, né, pela causa dos pobres. Precisamos saber qual é a raiz de tudo isso, né? Se de fato é o compromisso com a vida, com a verdade, com a justiça, com o direito, ou se há apenas uma manipulação utilizando certos discursos que, como Judas, né? Porque não se deu aos pobres, mas na verdade ele queria tirar vantagem com isso. Interessante que este texto, né, que está praticamente no início da Semana Santa, está num paralelo muito estreito com aquilo que nós vamos celebrar na Quinta-feira Santa, onde se escuta a narração do lava-pés. E qual é a relação que existe muito próxima entre esse texto e o texto do lava-pés? Primeiro que no próprio Evangelho de São João estão juntos. Estamos no capítulo 12 e o lava-pés é o capítulo 13. No capítulo 12 se diz que o contexto é uma ceia. No capítulo 13, também durante a ceia. No capítulo 12 se diz que a mulher unge os pés de Jesus e enxuga-os com os cabelos. No capítulo 13 se diz que Jesus lava os pés dos discípulos e enxuga com a toalha. No capítulo 12, como nós ouvimos, um de seus discípulos se escandaliza, Judas. No capítulo 13, um de seus discípulos se escandaliza, Simão Pedro. Então vejam que há um paralelo muito estreito entre esta narração desta ceia, onde a mulher expressa um gesto de muita generosidade, e a ceia de Jesus, quando, ao lavar os pés dos discípulos, também eles não compreendem. Então, o que nós podemos compreender, né, assim, desse rápido paralelo entre essas duas situações, é que a unção de Betânia não é apenas a expressão generosa, afetiva desta mulher para com Jesus. Poderíamos até dizer, né? Jesus ressuscitou o irmão delas no capítulo anterior e agora elas fazem uma festa, né? É um jantar. Marta servia, a dona da casa, e Maria estava ali. Então, poderíamos compreender, né? E teria até uma certa lógica, né, que a unção de Betânia é uma grande expressão de gratidão, de reconhecimento por parte daquelas duas irmãs, do irmão que Jesus tinha ressuscitado. Tanto que Lázaro aparece tanto no começo como no final da narração de hoje. Mas não é isso só. Não é só expressão de gratidão, mas é anúncio profético do significado da morte de Jesus, que Jesus retoma também no seu gesto de lavar os pés dos discípulos. Então, qual é o significado da morte de Jesus? O significado da morte de Jesus é um gesto abundantemente generoso que não é compreendido, que muitas vezes escandalizou não só apenas Judas,
mas escandalizou os outros discípulos também. E ao longo da história do cristianismo, quanta resistência também nós encontramos diante da cruz, até mesmo entre nós, quantas pessoas preferem não ver a cruz, né, colocar a cruz de lado. Por quê? Porque escandaliza, porque provoca, porque fere, né, muitas vezes até a nossa lógica e o nosso comodismo. Porém, é preciso estar diante da cruz. Então Jesus aqui, tanto na reação de Judas como na reação de Pedro, Jesus diz claramente que é preciso acolher esta verdade. Essa verdade de que a sua morte, a sua paixão, o seu sofrimento são expressões do amor. E o que, na verdade, se opõe ao amor é esta visão calculista, fria. O que é que diz Judas? Judas diz que era melhor ter vendido aquele perfume por 300 moedas. E nós vamos ver, né, nesses próximos dias, que ele vai vender Jesus por 30. Então vejam que ele valorizou para tirar proveito muito mais o perfume da mulher do que o próprio Jesus. Para ele, o perfume valia 300 moedas. Para ele, Jesus vale apenas 30. Então, vejam quando essa visão, né, muito estreita, essa visão onde o amor está muito longe, faz com que as pessoas tenham uma compreensão errada da vida, errada dos relacionamentos, uma visão errada da própria entrega de Jesus. Então, essa narração de hoje, ela nos introduz nesta grande semana, a Semana Santa, que tem o ponto mais alto do Tríduo Pascal, mas que já nos ajuda a refletir. O que significa esta unção de Betânia? A unção de Betânia não é apenas um gesto generoso da mulher, mas é uma manifestação do gesto generoso de Jesus. Por isso que ele diz, deixa ela em paz, porque ela fez isso em vista da minha sepultura. Então, na verdade, uma reflexão, né, uma contemplação, poderemos assim dizer, no gesto da mulher, na reação de Judas, daquilo que de fato é a entrega de Jesus, a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e, claro, com a sua ressurreição, que é a sua vitória, né? Porque se diz que a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então nós podemos pensar, né, essa manifestação da ressurreição de Jesus, né? Até então, pela encarnação, Jesus, assumindo a nossa condição, está dentro de alguns limites, né? O limite da carne, da sua existência. Quando ele morre e ressuscita, então esse vaso se quebra, né? Então esse vaso se abre e esse perfume, né? Esse odor do amor de Deus está invadindo toda a casa, que significa a própria humanidade, a igreja e assim por diante. Então que esta semana nos ajude a penetrar, né, num nível bem profundo, né, da nossa fé, da nossa experiência com Deus, do nosso encontro com o seu amor. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa Semana Santa para todos. Até amanhã, se Deus quiser.